Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da maçonaria. Será que um cristão pode ser maçom? Será que um cristão ele pode se envolver com a maçonaria? O que é a maçonaria? Quando ela surgiu? Quais são os acontecimentos e as coisas que envolvem a maçonaria e que comprometem uma vida cristã plena de acordo com a palavra de Deus? Deixa eu ler um texto aqui que está em Lucas, no seu capítulo de número 12. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 2. Lucas 12, 2 diz assim: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. O que Jesus está falando é que a verdade do Evangelho, a verdade da nossa vida, ela deve ser conhecida, as questões de Deus, as questões que nós nos relacionamos com Deus. E a maçonaria, ela é um grupo hermético, ou seja, um grupo fechado. Como surge a maçonaria? A maçonaria ela é dividida entre a maçonaria operacional e a maçonaria filosófica. Por que esse diferencial? Porque até antes da Reforma Protestante existia a construção das catedrais góticas. E quem construía essas catedrais góticas com conhecimento operacional de construí-las, que seriam os pedreiros, porque na verdade a palavra maçom, matze, quer dizer pedreiro, cortador de pedra, eram aqueles que tinham conhecimento técnico de construí-las. Então ele chegava em uma construção e ali ele era apresentado ao grão-mestre ou mestre de obras, e de acordo com o seu conhecimento ele era colocado em algumas partes dessa construção. Como houve a Reforma Protestante, houve uma queda na construção dessas catedrais góticas e houve um redirecionamento da chamada, então, maçonaria operacional para a maçonaria filosófica, em 1717, 1717, houve essa mudança para que outras pessoas pudessem adentrar ao grupo com os símbolos maçônicos, são usados ali. Então nós vamos falar alguma coisa para que possa ficar bem claro. Eu tenho aqui, vamos do início, eu tenho aqui algumas fichas de proposta para aqueles que querem adentrar a maçonaria. Eu tenho fichas de proposta da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, da Grande Loja Maçônica do Ceará e mais uma aqui da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo com um diferencial. Essa daqui é a declaração de princípios e aqui algumas instruções do preenchimento da ficha para admissão à maçonaria que eu quero lê-las, ok? Então vou começar lendo aqui algumas coisas para que você possa entender quais são os fundamentos para que uma pessoa seja chamada à maçonaria e se é possível um cristão, um crente em Jesus Cristo ser maçom. A Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, formada de livres maçons antigos e aceitos, foi constituída legal e legitimamente no dia 2 de julho de 1927 e é uma organização maçônica soberana e a sua autoridade e soberania nem se sujeita ao domínio ou controle de qualquer outro corpo maçônico, ocasional, nacional ou estrangeiro. E é a seguinte a declaração de princípios em que se baseia. Número 1. A Grande Loja Maçônica de São Paulo tem por princípios o amor a Deus. A pergunta é, qual Deus? Por que nós fazemos essa pergunta? Porque dentro de uma loja maçônica não existe uma deidade única. Porque um dos princípios para que a pessoa seja maçom, e nós vamos continuar lendo aqui, é que ela creia em uma divindade. Ou seja, um ateu não vai ser nunca convidado a ser maçom, porque ele não crê que existe um Criador e um mantenedor de todas as coisas. Então, como o propósito da maçonaria é angariar pessoas embaixo de um mesmo teto, mas com as mais variadas crenças, isto chama a necessidade da existência de um Deus genérico, que atenda a toda essa demanda religiosa. E por isso o nome, então, que é colocado de Gadu, grande arquiteto do universo, que é um Deus genérico, que não é especificamente o Deus da Bíblia, o Deus ao qual Salomão criou o templo.
E isso é um grande problema porque a história maçônica, ela também vem trazendo o ensinamento de que a maçonaria, ela vem do Antigo Egito, ela passa por todo um processo durante o Êxodo e por aí vai, e chega até o Templo de Salomão. Salomão, um maçom que recebe então a incumbência de criar, de construir o templo, e a partir dali então. Agora, o templo maçom, o templo de Salomão, é um templo que foi construído a Deus, ao Deus dos hebreus, e não a Gadu. Vamos pegar aqui, vamos abrir a Bíblia. Olha, eu vou abrir a Bíblia aqui em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas. Vamos achar aqui, se você, no seu capítulo de número 7, 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim, olha só. Tendo Salomão acabado de orar, e desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui está falando do Senhor, o Deus dos hebreus, não está falando de Gadu, não está falando de um grande arquiteto do universo, não está falando aqui de um Deus genérico, de um Deus que atenda todas as demandas religiosas do mundo. Não está falando. Um outro detalhe diz assim, no versículo 5 agora, ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei, todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles, se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez, mostrando os sacerdotes do Deus dos hebreus, da Constituição que houve lá nos livros do Pentateuco, que mostra essa institucionalização e depois dos chamados sacerdotes. Salomão, então, ele constrói o templo, e esse templo de Salomão ele foi construído com a finalidade de cultuar um único Deus, que é o Deus dos hebreus, e não Gadu. No versículo 12, só para nós adiantarmos um pouco aqui, diz assim, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que se consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso daqui é uma prova bíblica, teológica, de que o templo de Salomão ele foi construído com a finalidade de cultuar o único Deus, com o único nome, e ele mesmo classificou os demais deuses como falsos. Então, essa declaração aqui nessa ficha de princípios, dizendo que a maçonaria tem por princípio o amor a Deus, é um Deus genérico e não ao Deus da Bíblia. Continuando aqui, eles dizem que amor a Deus, a humanidade, a pátria, a família, por objetivo, pregar e propagar os princípios da tolerância, respeito e amor fraternal, que garantem a liberdade de consciência e a livre manifestação do pensamento. Livre manifestação do pensamento, dentro da moral e da obediência às leis democráticas do país, que permitirão virtude, sabedoria e centralização do ideal maçônico. Ou seja, é tudo voltado dentro da centralidade daquilo que o homem determina como certo e errado. Aquilo que é moral para um pode ser imoral para outro, porque não existe um parâmetro único. Você não tem duas verdades absolutas em relação à mesma coisa. Então, esse objetivo maçônico, da declaração de princípios, ele deixa muito subjetivo na mente e na religiosidade de cada um. O ponto 2 diz assim, que a loja maçônica do Estado de São Paulo considera indispensável para a admissão em qualquer das suas lojas e para a permanência desta sob a sua obediência, a formal aceitação dos seguintes fundamentos. Então, algumas coisas que são imprescindíveis para que você seja convidado a ser um maçom e para que a pessoa seja convidada a maçom.
Primeira delas, a crença em Deus. É aquilo que eu falei. Se não crê em Deus, você não pode ser maçom. A quem, em respeito a todas as religiões, denomina grande arquiteto do universo. Então, a pessoa crê em Deus, e esse Deus é chamado de Gadu em respeito a todas as demais religiões. Aí você pega, olha a situação, um pastor que é chamado para a maçonaria. Aí o pastor, ele ensina que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ele ensina que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou, que Jesus voltará, que Jesus é o autor e consumidor da nossa fé, consumador e consumidor da nossa fé. Só que ele se envolve com a maçonaria, e aí embaixo do teto da loja maçônica está um muçulmano, porque em respeito às outras religiões, e o islamismo é outra religião, esse muçulmano acredita, e obviamente é pautado pelo Corão. E o Corão diz que Jesus não morreu, que Jesus não ressuscitou. Lá na Sura 4, Ayat 5:7. Ou seja, como que esse pastor que prega essa verdade inabalável, que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu, aonde Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, que se Jesus não ressuscitou, vã a pregação e vã a fé, ele pode então compactuar, estar debaixo de um teto onde existe uma divindade genérica chamada Gadu. Não é possível isso, não é verdade? Continuando, número 2, o sigilo. Há necessidade da pessoa ter o sigilo. E aqui existe um compromisso, olha só, existe o símbolo da loja maçônica e escrito aqui compromisso, tá bem? Esses documentos eu tenho lá da loja. Olha só o que diz aqui. Eu abaixo assinado, de minha livre e espontânea vontade, e sem coação alguma prometo pela minha honra, guardar sigilo absoluto sobre tudo que vi e ouvi por ocasião de comparecer à maçonaria para ser iniciado, e também nada revelado que vi e ouvi depois, seja ou não admitido na ordem maçônica. Ou seja, você pega o cristão, um pastor, e ele vai ser iniciado na maçonaria, ele vai começar lá como companheiro, ele vai começar a sua iniciação ali, e ele não pode contar do que acontece ali. Ora, nas igrejas nós somos orientados a isso. É por isso, até lembrando aqui de uma questão, que foi uma grande heresia, ainda é, aquela questão do encontro, né? Que houve lá, quando do manual do encontro, que René Terranova escreveu, Valnice Milhomes escreveram, todas aquelas tolices ali, dizendo que não se podia falar o que acontecia no encontro, que era segredo. Em alguns casos nós ficamos sabendo das pessoas entrarem nos ônibus para irem para os encontros, onde as janelas elas eram seladas, fechadas, para que as pessoas não soubessem nem para o lugar onde estavam indo, nem saberem para o lugar onde estavam indo. E aí nos deparamos com o quê? Com o texto bíblico. Nós lemos lá em Lucas, no capítulo 12, não foi isso que Jesus vem falando? Mas no capítulo de número 10 de Mateus, olha o que Jesus ele diz aqui também, no capítulo de número 10, lá no seu versículo de número 27, Jesus diz assim, olha, o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Então, esse ensinamento, esse compromisso maçônico, ele é completamente contrário aos ensinos bíblicos. E o problema está exatamente aí, em um cristão se deixar passar por uma situação como essa, assumir um compromisso como esse, que não é bíblico. Então, não há essas possibilidades. Vamos lá. A letra C, a questão do simbolismo da maçonaria. Os símbolos. Quais são os símbolos da maçonaria? Os 3 principais símbolos da maçonaria são o compasso, o esquadro e o livro da lei. Isto, na maioria dos países no mundo todo, onde o cristianismo tem uma proeminência, esse livro da lei é a Bíblia Sagrada. Então toda loja maçônica que você entra, que a pessoa entra, ele vai encontrar lá no altar, no Grande Oriente, ele vai encontrar o esquadro, o compasso e o livro da lei, que no caso é a Bíblia. Se for num outro país, onde a maioria seja, por exemplo, islâmica, os muslim, então ali terá o compasso, o esquadro e o Corão, que também é o livro da lei que dita a regra de fé no islamismo.
Uma outra questão aqui na letra C, que são a questão dos princípios, diz assim: a caridade e a beneficência e a educação como principais meios de combater a ignorância e o erro em todas as suas manifestações. Número 4, ser, portanto, acessível aos homens de todas as raças, classes e crenças religiosas e políticas. Por isso que a pessoa pode crer em qualquer divindade, desde que ela creia. Okay? Então, há uma mixórdia religiosa dentro da maçonaria. Uma outra questão aqui: combater a ignorância em todas as suas modalidades, constituindo uma escola mútua que impõe esse programa. Obedecer às leis democráticas do país, viver segundo os ditames da honra, praticar justiça, amar o próximo, trabalhar incessantemente pela felicidade do gênero humano e conseguir a sua emancipação progressiva e pacífica. Muito bem, plausível tudo isso, mas isso não justifica o homem diante de Deus. A Bíblia diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Então a pessoa pode ser a pessoa mais justa do mundo, mais organizada do mundo, se ela não tem o Senhor Jesus como seu Salvador e a propiciação do sangue derramado de Cristo sobre a vida dela, ela não é salva, ela não alcança a salvação. Ela pode ser bem sucedida aqui na terra. E isto é o que vai acontecer simplesmente. Número 6, ter o livro da lei a principal das 3 grandes luzes emblemáticas da maçonaria, sempre aberto durante os trabalhos. Então, esse livro da lei é uma exigência que existe, que são as 3 grandes luzes da maçonaria: o compasso, o esquadro e o livro da lei. Ele sempre estará aberto durante os trabalhos, e são os emblemas da maçonaria, que também não vão mudar nada. Ter a Bíblia aberta, você vai num centro espírita que acredita na reencarnação e não acredita no sacrifício vicário de Cristo na cruz, e você vai encontrar a Bíblia aberta ali, e isso não quer dizer absolutamente nada, não resolveria nada. Algumas outras questões importantes aqui, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Na grande loja do Ceará, existem algumas outras exigências, aqui as fichas de membresia. Sim, um detalhe importante que se é exigido também na maçonaria, por exemplo, aqui na página, deixa eu ver, página 1, 2, 3, 4, 5, na página 5, já no final, o candidato que ele é escolhido para ser futuramente um membro da maçonaria, ele recebe essa ficha de preenchimento, e aqui está escrito assim: concorda com uma visita em sua residência antes do seu eventual ingresso de um ou mais membros da maçonaria para uma entrevista com a sua esposa. Eles querem saber a opinião da esposa a respeito da pessoa ingressar na maçonaria. E aí uma questão interessante que está aqui, a pergunta também: pode arcar com um gasto mensal para atender as despesas da sua loja sem sacrifícios para o seu orçamento doméstico? Ok? Então há um pedido também de colaboração, que não se deu o nome de dízimo, mas de uma oferta, de uma contribuição mensal. Aqui também a síntese dos princípios maçônicos aqui da loja do Ceará, que vem trazendo algumas questões aqui. Ela não impõe limite à investigação da verdade, e é para garantir essa liberdade que exige de todos uma maior tolerância. Isso aqui é muito relativo. Uma outra questão: prescreve qualquer discussão sectária de natureza política ou religiosa, dentro de seus templos ou fora deles, em nome da ordem. Isso daqui do capítulo de número 3, do item 3, perdão, item 5, é uma prova de que o cristão que está envolvido com a maçonaria, ele não pode pregar Jesus Cristo. E a pergunta é: quem é Jesus para a maçonaria? Para a maçonaria, Jesus ele é um avatar. Jesus ele é um grande mestre. Jesus ele é um espírito iluminado, um guru, mas não o Filho de Deus. Tem mais alguma questão aqui? Deixa eu trazer aqui à tona, só para nós falarmos a respeito. Alguma questão histórica também. O Dicionário da Maçonaria, de Joaquim Gervásio de Figueiredo, declara: as origens reais da maçonaria se perdem nas brumas da antiguidade. Alguns maçons afirmam que a maçonaria começou com o Templo de Jerusalém, construído por Salomão. E aí nós falamos exatamente isso, que
Não é uma verdade, porque o templo de Salomão ele foi constituído para o Deus dos hebreus, o Deus de Israel. Deixa eu ver, tem uma pessoa perguntando aqui. O Nelson Benedito está perguntando, pastor, é verdade que tem sacrifícios dentro da maçonaria? E o Maurício Oliveira está perguntando, pastor, fale sobre o bode. Então, duas questões importantes aqui. Não existem sacrifícios dentro da maçonaria e não existe essa figura de um bode, de um animal lá dentro. O que acontece é o seguinte, Albert Pike foi um grão-mestre muito em evidência nos Estados Unidos, e ele era satanista. Ele era satanista. E é exatamente Albert Pike que traz a figura do bode de Mendes, né, da estrela de 5 pontas, que representa, como nós falamos, me parece que no programa passado, nós falamos alguns programas atrás, que representam a figura do bode de Mendes, ok? Mas isso necessariamente não quer dizer que todo maçom é satanista, no sentido lato, direto. Claro que uma organização que é religiosa, porque os maçons dizem, não, a maçonaria não é uma religião. Ela não é uma religião em si porque ela não tem um canon dela, né? Ela usa a Bíblia, ora usa o Corão, ora usa os tripitacas, ela é como um camaleão. Ela vai se adequar conforme o lugar onde a religião é principal. Mas ela tem atos litúrgicos. A maçonaria, ela pratica a ceia, por exemplo, o dia da ceia, né, que é a chamada Sexta-feira Maior, que eles dão o nome lá, ou a Sexta-feira Santa, eles dizem assim, hoje nós estamos reunidos aqui em nome de um dos maiores nomes que já existiram, Jesus Cristo, e aí eles participam de uma ceia. Mas isso não quer dizer que eles reconhecem Jesus como Senhor e Salvador e como Filho de Deus, ok? Mas nesse meio existem aqueles que creem que Satanás é Deus. E isso não quer dizer absolutamente que todos os maçons creem que Satanás seja Deus ou que eles tenham Satanás como divindade. Porém, Albert Pike ele trouxe essa imagem. Tá? Agora, não existem sacrifícios lá dentro e também não existe a imagem, ou melhor dizendo, a existência de um bode necessariamente ali. Eu tenho esse livro aqui, algumas figuras aqui para mostrar, deixa eu ver se dá para mostrar alguma coisa, de um começo de inicialização de um processo. Sempre quando a pessoa aceita o início do ritual, ela é colocada então como agora um neófito na fé e ele passa por um processo onde ele vai ser agora apresentado. Essa figura aqui mostra de forma bem clara, deixa eu ver se você consegue ver aqui, olha só, tá vendo? O que acontece aqui? Esse camarada que está com a espada na mão, ele é chamado de irmão esperto, e ele toca essa espada no peito daquele que está sendo iniciado, e é perguntado a ele o que ele sente, e ele diz assim, olha, eu sinto a ponta de uma espada no meu peito, né, algo que me incomoda, e é dito o seguinte, isso que você sente é o que você vai também passar e sentir se você contar os segredos da maçonaria e tal, e aí vem falando que você terá o seu corpo esquartejado, jogado nas brumas do mar, onde a água vem e volta, e coisa e tal. Claro que as pessoas que saem da maçonaria e que eventualmente contam o que acontece ali dentro, não passam por esse processo, mas é uma tradição que existe, são os rituais maçônicos. E é por isso que eu digo que ela é uma organização religiosa, sim, porque ela tem as doutrinas, que dentro da maçonaria são chamados de landmarks. Os landmarks são as doutrinas, são os atos litúrgicos dentro desta organização. Aqui também uma outra figura, uma gravura mostrando o momento, né, da pessoa estar sendo ali iniciada nos atos maçônicos, ok? E aqui eu tenho uma gravura interessante que fala sobre, eu queria mostrar, eu creio que é possível vê-las, né? De Albert Pike, né? Esse retrato aqui de Albert Pike, onde vem falando sobre uma das figuras, né, da maçonaria, ok? E ele que foi um dos grandes grão-mestres da maçonaria. Por isso essa figura do bode, como foi perguntado, mas não que exista realmente um animal, um bode lá dentro, tá bem? Continuando aqui, deixa eu só trazer mais alguma informação a respeito.
Deixa eu ver. Vamos ver a questão da aquarela francesa, que fala a respeito de uma figura. A maçonaria, como nós conhecemos hoje, segundo o dicionário da maçonaria, foi fundada no dia 24 de junho de 1717, como nós falamos no início, em Londres, e ela tem como patrono São João Batista. Então, dia 24 de junho agora, no caso segunda-feira que vem, é comemorado no catolicismo romano essa festa pagã do chamado São João, né, que é muito forte, inclusive no norte do país, e também é o dia do patrono da maçonaria, né? Essas quatro foram a junção de 4 lojas maçônicas que fundaram a grande loja maçônica da Inglaterra e que depois migrou para os Estados Unidos. Deixa eu dar uma adiantada aqui, porque o nosso tempo está terminando. Eu queria falar mais algumas coisas. Então, a questão de Gadu, uma coisa interessante e importante. Depois do 18º grau de algum dos rituais, por exemplo, o rito York, não existe mais o nome Gadu, mas há um conhecimento do nome Jabulon, que são as iniciais das 3 maiores divindades que já existiram: Jeová, Baal e Osíris. E isso é uma aberração para quem é cristão, que está envolvido com a maçonaria e que vai admitir agora um relacionamento com esse Jabulon, porque Baal é um falso deus, inclusive sanguinário, que aceitava e pedia sacrifício de crianças. E você não vê na Bíblia Sagrada Deus pedindo sacrifícios humanos. Então, se você é um pastor, se você é membro de uma igreja e você está envolvido com a maçonaria, você está cometendo um grande erro e um grande pecado. E bem provavelmente você nem pastor seja e também não seja um crente regenerado. Essa é a verdade. Vamos pensar um pouquinho aqui, olha. Judeus maçons, Gadu é Deus, mas Jesus não é Deus e nem filho de Deus. Esse é um pensamento que existe sobre os judeus que são maçons. Os muçulmanos maçons, para os muçulmanos, Gadu é Deus, mas Jesus não é Deus e nem filho de Deus. Para os budistas maçons, Gadu também é Deus, mas Jesus não é filho de Deus e, obviamente, também não é Deus. Os hindus e por aí vai. Portanto, num raciocínio lógico aqui, Gadu é o pai de Jesus? Não, não é. Gadu e Jesus são um? Também não. Gadu é o Deus da Bíblia? Também não é. Concluindo, os próprios maçons negam a divindade de Cristo e assim também não conhecem o Pai e muito menos o Espírito Santo. E isto leva à conclusão óbvia que é impossível você praticar uma fé cristã, você ser um cristão e agora estar envolvido com a maçonaria. Até porque naquele ritual onde a pessoa é apresentada, todo maçom ou iniciante à maçonaria, aquele que está sendo agora iniciado nos trabalhos maçons, ele é considerado um profano e está na obscuridade da fé. E isso é um grande problema porque a Bíblia diz que ele, Jesus Cristo, nos tirou das trevas e trouxe para o seu maravilhoso reino da luz. Quando você, sendo um cristão, vai para a maçonaria, você está admitindo que na verdade isso não aconteceu contigo, ou que Jesus não teve a capacidade de te iluminar com a salvação que ele proporcionou. Vamos ver mais algo importante aqui, para nós estarmos já quase que concluindo. A questão de algumas simbologias aqui. Como nós falamos de Albert Pike, né, que ele foi o fundador da maçonaria, introduziu o satanismo, né, na questão maçônica. Ele escreve assim, Albert Pike escreveu assim: para vocês, soberanos grandes inspetores gerais, nós dizemos isto, que vocês podem repetir para os irmãos dos graus 32, 31 e 30. A religião maçônica deve ser por todos nós iniciados dos altos níveis, mantida na pureza da doutrina luciferiana. Sim, Lúcifer é Deus. E a verdadeira e pura religião filosófica é a crença em Lúcifer, o igual de Adonai. Mas Lúcifer, Deus da luz e Deus do bem, está lutando pela humanidade contra Adonai, o Deus da escuridão e do mal. Veja que ele inverte as posições. Ele está dizendo aqui, esse grão-mestre maçom,
que é um ícone dentro da maçonaria internacional, dizendo que Lúcifer é Deus, que Lúcifer é o Deus da luz, que Lúcifer, Satanás, o diabo, o cão, está lutando a favor da humanidade, e Adonai é o Deus da escuridão e do mal. Isso está escrito nas instruções de 23º Supremo Concílio, Albert Pike, comandante, grão-mestre, né, da Universidade de Freemason, de 14 de julho de 1889. E aí nós vamos para o texto de Isaías, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem mal, aos que fazem das trevas a luz e da luz as trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Na verdade, esse grão-mestre da maçonaria, ele chama o amargo de doce e o doce de amargo. Ele transforma aquilo que é correto em incorreto, e aquilo que seria o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, pai de Jesus Cristo, como um grande perseguidor, um Deus da escuridão e não do bem. E isto, mais uma vez, nós vemos como um grande absurdo. Mais algo aqui, que nós estamos chegando no finzinho, ok? Olha aqui, deixa eu ver, a questão do juramento, só para nós fecharmos aqui, olha. No primeiro grau da maçonaria, o candidato admite que é profano, como nós havíamos falado, que está nas trevas em busca de luz, pois a maçonaria afirma que todos que não são maçons estão em trevas. Então, você que é pastor, que está indo para a maçonaria, que foi para a maçonaria, eles consideram que você está em trevas, que toda pessoa que vai para a maçonaria está oriundo das trevas. E aí é feita a seguinte confissão: o profano iniciante aproxima-se lentamente com os olhos vendados, como nós vimos, como vocês viram aqui nessa gravura, e ao entrar na loja, o irmão esperto toca-lhe o peito com a ponta de uma espada e então segue o seguinte interrogatório. O venerável pergunta: vês alguma coisa, senhor? A resposta do profano é imediata: não, senhor. O venerável prossegue: sentes alguma impressão? O profano diz: o contato de um objeto agudo ou aguçado sobre o peito. Aí o venerável diz: a arma cuja ponta simboliza o remorso que há de perseguir-vos ao sair desse local, se você contar as questões que estão à associação, que deseja pertencer. O estado de cegueira em que vos achas é o símbolo do mortal que não conheces a estrada da virtude e que ires principal percorrer. O que queres de nós, Senhor? Então ele está dizendo que aquela cegueira, pelo fato de estar com os olhos vendados, simboliza que toda pessoa que está indo para a maçonaria, ele é cego, ele não tem conhecimento nenhum. E a pergunta que há aqui então é essa: você que é cristão, você se considera um cego espiritualmente, depois que Jesus lhe iluminou, se é que iluminou? Você que é um pastor, que está envolvido com a maçonaria, você se submete a isso? Você acredita realmente que você está cego espiritualmente? Porque você passou por esse processo. Todos os maçons passam por esse processo. Então, esta é a incompatibilidade. E a principal delas é que a maçonaria nega Jesus Cristo como o Filho de Deus, como Salvador, como aquele que, na cruz do Calvário, executou ali a propiciação para que, através desse sangue derramado, nós pudéssemos ser justificados. Amém? Existem mais algumas coisas que nós poderíamos falar, e em tempo oportuno nós vamos estar comentando, porém, fica bem claro aqui, que é impossível um cristão ser maçom, estar envolvido com as questões da maçonaria, até pelas questões esotéricas e místicas que existem dentro desta organização religiosa. Tá bem? Eu quero agradecer aí a sua participação, que esteve conosco durante todo esse tempo, pedindo a você mais uma vez que você se inscreva no canal, mas se você ainda não é inscrito, se você conhece amigos, para que eles sejam estimulados também a se inscrever no canal. Vá até lá o sininho, acione o sininho para você receber as notificações, tá bem? Que você possa estar participando conosco.